Olá pessoal, então vamos dar início à nossa aula. Hoje eu vou te ensinar como fazer essa calcinha aqui, a calcinha Eva. É uma calcinha sofisticada, sabe aquela peça assim sem renda, sem detalhe caro, mas uma peça sofisticada que valoriza muito, é essa calcinha aqui. Ela é larga aqui, veste muito bem, é dupla aqui nas laterais, é mais larguinha aqui atrás para quem gosta de uma calcinha mais larga. É uma calcinha super confortável que a gente vende muito dela aqui na nossa loja. É uma calcinha que vende muito e vale a pena você ter aí na sua produção, aí na sua loja, aí na sua confecção, porque vende muito essa calcinha. É uma calcinha muito bonita e que veste muito bem. Então você vai receber aí essa modelagem, você vai imprimir primeiro essa folha aqui. Quando você receber aí no seu e-mail, você vai imprimir primeiro essa folha aqui. Porque essa folha aqui, ela tem o teste aqui que você vai ver se aqui tá certinho com o tamanho que a sua impressora tá imprimindo. Aqui precisa ter 3 por 3 centímetros para estar no tamanho certo da sua impressão. E essa capa aqui, ela explica tudo como que você vai imprimir, como que você vai fazer. Aí você vai imprimir essa outra parte aqui, que já é a modelagem da calcinha. Esse tamanho aqui, que é o tamanho M, ele vai em duas folhas. Então, ele vai aqui no 1A, que você vai colocar aqui primeiro aqui em cima, e o 2A que vai ficar aqui embaixo. Vai ter outros tamanhos que vai em 3 folhas, aí vai o 2B que você vai colocar aqui do lado. Se tiver uma quarta folha, aqui vai ser o 1B, quer dizer, aqui em cima, e aqui embaixo vai ser o 2B, se for 4 folhas. Mas aqui tem duas, é 1A e 2A embaixo do 1. Aqui você vai só encostar uma folha aqui na outra. Deixa eu pegar meu óculos. Você vai encostar aqui as folhas uma na outra e vai colar com durex. Então aqui vai ficar mesmo esse espaçozinho aqui. Não precisa você colocar uma folha em cima da outra para o risco ficar certinho aqui, não. É só colocou uma do lado da outra aqui, o risquinho tá dando certo lá. Aí você já vai colar ela com durex. Você pode colar aqui para não escapar um pedacinho ali. Outro pedacinho aqui, porque ela precisa estar bem certinha. Agora, colou aqui. Tá prontinha a sua modelagem. Então, aqui é a lateral da calcinha. Aqui tá marcando desdobrar. É onde você vai colocar no papel dobrado. Aqui essa parte vai ser dobrada. Aqui tá marcando 2 vezes no tecido, que você vai cortar 2 vezes, né? 2 folhas de tecido aqui, que essa aqui é a lateral. E aqui já marca essa parte aqui, que é a lateral das costas. Aqui lateral da frente e aqui é o cos, é em cima, aqui onde você vai colocar esse viés aqui, esse elástico. Aqui é a parte das costas, tá escrito desdobrar também, que você vai cortar no tecido dobrado ou você vai fazer o seu molde aí dobrado aqui. Aqui é a parte da frente, onde vai ser dobrada também, né? Tá marcando desdobrar, você vai dobrar a folha do papel. Essa parte aqui é só o forro de malha, isso aqui não é um fundo que você vai pregar na calcinha, não. Porque essa parte da frente, ela já tem o fundo aqui junto na parte da frente. Isso aqui a gente já faz já para aumentar a produção, porque a gente trabalha com produção aqui na nossa empresa. Então, algumas calcinhas assim, a gente deixa já o fundo junto para aumentar a produção e fica uma calcinha bem confortável também. E ela não fica com aquela costura aqui também na frente marcando. Então fica bom que aumenta a produção e dá qualidade também na peça. Agora você vai fazer assim.
Eu já tenho esse papel pardo aqui, que é um papel grosso, acho que é gramatura 80, 70, 80 mais ou menos. É o papel pardo mais grosso. Você vai passar suas modelagens para esse papel. Mas antes eu vou recortar ela aqui e fica mais fácil. Quando você for cortar, corta em cima da listrinha aqui do risco mesmo, tá? Então aqui agora a gente vai passar pro papel. Eu te indico a passar, né, pro papel pardo, papel mais grosso. Já colocar ele aqui. Nessa parte desdobrar, você vai dobrar o papel e colocar aqui na parte que o papel tá dobrado aqui. Aqui eu coloco eu colo ele aqui com essa cola aqui, ela é uma cola bem grossa. A gente até deixa ela aqui sempre virada assim, né, com o bico para baixo, para ela já ficar para baixo lá, porque ela é uma tela bem grossa, cola bem grossa, é cola pano. A gente usa ela também quando vai fazer o corte de tecido de cotton, né? Para dar firmeza ali no tecido. Isso a gente vai mostrar lá no nosso curso de corte, onde a gente ensina também como cortar o cotton, né? Em grande quantidade. Então aí a gente usa essa cola aqui. Ela cola bem rápido, então você já tem que colocar ela aqui no lugar certinho. Porque quando você coloca ela aqui, ela cola bem rapidinho. Então não tem como tá mudando de lugar. Colocou aqui, você vai recortar. E é bom você já fazer isso, colar a sua modelagem aqui, porque você vai ficar com a modelagem já toda descrita lá certinho, onde que é a lateral das costas, lateral da frente, onde que é o cos. Então aqui eu já recortei toda a modelagem, aqui tá a parte, é a lateral, né, que corta 2 vezes. Aqui a parte das costas, a parte da frente e o forrinho de algodão que nós vamos colocar aqui na calcinha. Eu deixo sempre sobrando assim no molde um pouquinho dos lados, porque pode ser que lá na hora a costureira corta um pouquinho, né? E aí para não faltar, a gente deixa assim sobrando um pouquinho, que na hora lá a gente recorta. Mas tá aqui nossa modelagem, você pode já guardar ela desse jeitinho aqui, toda descrita assim, que fica bem prática para usar. E a durabilidade dela também fica muito boa nesse papel mais grosso. Então aqui agora nós vamos cortar o tecido. Eu peguei esse pedaço de tecido que eu tenho ali para me mostrar para vocês aqui. Ele tá com fio assim. O fio tá nesse sentido aqui. Eu já olhei o fio aqui, o fio tá nesse sentido. Então esse tecido, vocês veem que ele tá reto aqui em cima. Essa parte aqui tá reta. Então essa parte aqui eu não vou mexer. Porque uma hora que eu precisar cortar um cos, cortar uma peça que é mais comprida, dá para mim aproveitar melhor ali. Então eu vou usar essa parte aqui que tá toda picada, que ela já foi cortada, sempre aproveitando bem o tecido, porque o desperdício dá um prejuízo muito grande na confecção e a gente precisa estar sempre atento com essa questão de desperdício. Aqui eu já vou tentar aproveitar o máximo que eu puder aqui. Tá sobrando esse pedacinho aqui, eu já vou tentar encaixar esse aqui, aproveitando ao máximo. Deu para encaixar certinho aqui, eu já vou riscar aqui com a caneta. Eu uso essas barrinhas de ferro aqui, porque ela dá uma firmeza aqui para não sair do lugar. Aí então eu risco com a caneta
Algumas pessoas riscam com sabonete, com giz. Eu particularmente, eu gosto de riscar com a caneta, porque o risco fica fininho, eu já sei certinho onde tá. Aí eu já corto com a tesoura em cima do risco para não ter erro. Quando eu vou cortar, que às vezes tá com sabonete ou tá com giz, fica aquele risco largo que eu não consigo ver certinho onde tá. E eu sou assim, exigente com a qualidade, eu fico com medo de ficar mais largo, ou de ficar mais estreito, então eu prefiro a caneta porque fica mais exato o meu risco. Aqui eu cortei a parte da frente, esse aqui não vou conseguir aproveitar ele mesmo. Eu falo a questão aqui de aproveitar porque eu vejo algumas pessoas quando vai cortar uma peça assim só, ela vai dobrando de qualquer jeito e já corta, não olha ali o encaixe, como que tá, se tá dando aproveitamento ou não, e não tem aquela preocupação assim com desperdício. E a gente precisa estar muito atento porque como a gente aqui fabrica em grande quantidade, a gente já vê muito essa questão do desperdício, assim, o prejuízo que dá numa empresa. Então a gente fica bem atento e procura aproveitar ao máximo o tecido aqui na nossa empresa. Deixa eu ver aqui, então aqui eu já encaixei as costas, aproveitando esse outro espaço aqui. Eu nem gosto de cortar uma peça só assim, porque gera desperdício. Mas aqui, para fazer essa demonstração, a gente precisa cortar uma peça só. Já cortei a parte da frente, a parte das costas, agora eu tenho que achar um jeito melhor de aproveitar aqui para cortar a lateral. Aqui vai ficar bom, porque não vou ter assim tanto desperdício. Dá pra mim cortar aqui. Ver que o sentido do fio tá assim. Então eu preciso sempre seguir o sentido do fio. Máximo de aproveitamento aqui. Então eu já cortei aqui o tecido, a lateral, a parte da frente, a parte das costas. Esse fundinho aqui, como eu disse, a gente vai cortar ele só na malha de algodão, que é nessa malha aqui. Quero também lembrar vocês que o fundo, o forro do fundo da calcinha precisa ser na malha 100% algodão. Isso aqui é obrigatório, o fundo da calcinha, que seja feito na malha 100% algodão. Você não pode colocar aí o fundo da calcinha na microfibra ou no cotton, no mesmo tecido que você faz a calcinha com elastano. Então precisa ser na malha 100% algodão. E tivemos esse desperdício aqui, deixando o tecido todo picado aqui, como eu falei para vocês, que o tecido estava todo picado. Tivemos ainda esse desperdício aqui, cortando uma calcinha. E essa questão do desperdício precisa ser levado muito em conta na confecção, porque aqui pode ser o lugar onde você está perdendo dinheiro. Aqui na nossa confecção a gente tem uma média aí de 16 a 20%, dependendo do modelo da calcinha, até um pouquinho mais de 20%.
Isso porque a gente usa um sistema aí na plotter, né? Que já encaixa tudo automaticamente lá e a gente também dá aquela ajuda lá também para que tenha um bom encaixe. E também a gente tem aquele cuidado com as modelagens, que as nossas modelagens são as modelagens que encaixam muito bem, que dão um bom aproveitamento no tecido. Então a gente tem esse cuidado aí tanto na modelagem como na hora de encaixar, para que esse desperdício não seja assim tão alto. Então a gente tem essa média aí de 16 a 20% e dependendo de alguns modelos até 25, 26%, porque tem modelo que não tem como ter um desperdício menor. Então você pensa aí, se você não levar em conta esse desperdício na sua confecção, você vai estar tendo muito prejuízo. Eu até separei aqui para vocês um cálculo aqui. Por exemplo, se na sua confecção você gastar 10 quilos de tecido no mês ali, 10 quilos de tecido, e vamos supor que você tenha aí esse desperdício de 20%. Então você já vai ter um desperdício aí de 2 quilos de tecido, se você usa 10 quilos de tecido no mês. Já são 2 quilos de tecido que vai para o lixo e não tem como você aproveitar esse tecido. Então, tem alunas nossas aí que elas pagam paga até R$100 no quilo de tecido. Tem outras alunas que pagam R$150 no quilo de tecido. Então imagine se você pagar R$100 no quilo de tecido. O tecido que tem o desperdício aí, o desperdício seu aí no caso, já são aqui R$200 de prejuízo se você não colocar isso na sua precificação. Se for um tecido que você pagar R$150, já são 2 quilos de tecido, que vai ser R$300 que vai estar fora aí da sua precificação e você vai estar tendo esse prejuízo. Agora imagine se você usa mais do que isso. Se fosse 20 quilos de tecido, você ia perder 4 quilos de desperdício e ia ter um prejuízo de R$400, porque ia estar fora da sua precificação, né? Então, quando você comprar lá o seu tecido, vou lá na loja, comprei lá 2 rolos de tecido. 2 rolos de tecido vai dar em média ali 30 quilos de tecido. Então, você já fique sabendo que desses 30 quilos de tecido, 6 quilos já são desperdício. Já são 6 quilos que você vai deixar de fabricar, que esses 6 quilos vai para o lixo, né? 30 quilos de tecido, 6 quilos já vai para o lixo. E se você não coloca isso na precificação? Quem vai pagar por isso? Né? Muita gente não leva em consideração isso. Então, assim, quando a pessoa não precifica ali certinho em suas lingerie, vários detalhes ali que dá prejuízo. Um deles é quando eu estava cortando, que eu falei que tem gente que não leva em conta. Ele vai só dobrando o tecido, corta de qualquer jeito, não procura ter um bom aproveitamento porque não tem essa noção do custo da sua peça. Com certeza essa pessoa não sabe precificar suas peças, porque se ela soubesse precificar, ela ia valorizar mais ali para evitar esse desperdício. Quando eu não sabia precificar, eu tinha uma visão totalmente diferente. Eu não conseguia ver onde que eu estava errando. Eu não conseguia, desperdício, isso aí não fazia sentido para mim. Eu só sabia que eu ia lá, comprava o tecido e eu ia fazer as peças que desse ali naquele tecido e pronto, acabou. E não é assim. E por que eu estou insistindo muito nisso aqui? Porque eu tenho acompanhado muitos casos que o que está impedindo o crescimento da empresa é só a questão da precificação. A pessoa não sabe quanto que ela está tendo de lucro. Então ela vende muito, às vezes ela vende bastante, mas ela não tem lucro nenhum. Aí ela acha que está ganhando dinheiro, porque está entrando dinheiro. Mas esse dinheiro que está entrando aqui, ele já está saindo aqui. Na verdade, a pessoa está pagando para trabalhar. Ou em outros casos, a pessoa está vendendo muito pouco, porque o produto dela está num valor muito alto e ela não consegue ter lucro porque vende pouquinho. Então, o pouquinho que ela vende ali, só a despesa já vai comendo aquele lucro que entra ali e ela acaba pagando para trabalhar. Ou paga uma comissão para uma vendedora ali, que quem só ganha, na verdade, é a vendedora.
ela paga ali uma porcentagem e para ela só fica as despesas. Então essa questão da precificação aí é o que mais atrapalha o crescimento das empresas, o crescimento da confecção. Às vezes a pessoa fica ali anos e anos pagando para trabalhar e não consegue ver o que está acontecendo. Às vezes tem um produto incrível ali, com a qualidade ótima, mas não consegue porque tem a concorrência. Tem outras pessoas que fabricam ali e por a pessoa não saber precificar seu produto, poderia precificar e ter ali um preço atrativo e não consegue fazer porque não sabe precificar e daí segue o preço da concorrência. Aí, eu vou, não sei precificar, né? Mas o fulano ali vende desse preço, então eu vou vender do mesmo preço que ele vende, porque se ele está ganhando eu também vou ganhar. Só que o outro lá, ele às vezes ele tem uma loja confortável, ele tem uma vitrine bonita, ele tem um ponto estratégico, aí o cliente vai comprar lá. Aí às vezes a pessoa não tem uma loja como o outro, não tem todo esse conforto para oferecer para o cliente, ele vai pôr o mesmo preço, quem vai deixar de comprar lá onde tem tanta coisa para oferecer, para vir comprar aqui, né, onde está começando agora. Porque esse foi o meu caso. Eu também segui o preço da concorrência. E o que eu tinha? Uma portinha, não tinha conforto nenhum, não tinha variedade de modelos, não tinha ali, muitas peças para oferecer, não tinha conforto nenhum. E eu segui o preço da concorrência. Então quem ia deixar de comprar ali de quem tinha tudo para oferecer para vir comprar de mim? Eu não tinha um ponto estratégico. Eu morava ali num bairro ali que não tinha nem movimento na rua. Então quem que ia me ver lá se eu não tivesse um atrativo para esse cliente? Então foi a precificação que me deu esse diferencial. Porque aí eu podia oferecer alguma coisa para o meu cliente. Eu podia oferecer uma peça com uma qualidade incrível, uma peça bonita, uma peça confortável ali por um preço acessível. Então isso me fez despontar, né? Isso que me fez ter esse diferencial. E cada um precisa ter o seu diferencial para conseguir atrair o cliente. Porque se eu estou vendendo do mesmo preço que a outra pessoa, né? Estou vendendo até o mesmo produto, mas ninguém está me vendo porque eu não tenho um ponto estratégico. Eu não tenho uma loja que chame atenção. Eu não tenho um conforto para o cliente. O cliente nem vai saber que a minha mercadoria existe, que a minha loja existe. Então eu vou estar perdendo vendas, eu vou estar vendendo aquele pouquinho ali por mês que não dá nem para pagar as minhas despesas e a matéria-prima que eu uso. Então depois que eu aprendi a precificar, foi que eu comecei a ver ali tudo onde eu podia melhorar, que eu podia ter um preço mais atrativo, sem ter prejuízo, sabendo exatamente quanto eu estava tendo de lucro. Aí eu fui ajustando e consegui ter esse diferencial. Com o tempo eu peguei essa precificação com as visões que eu tive ali de onde eu estava errando e fui fazendo o meu jeito ali de precificar. E eu consegui fazer de uma forma que ficou muito prático, muito fácil de fazer. É uma precificação assim que você vai fazer uma vez só na sua peça, depois você vai só alterar ali quando aumentar o valor do tecido, quando aumentar o valor do aviamento, né? Aí você vai lá e altera esses dados, mas a precificação da sua peça já vai estar lá pronta. Não vai ter aquele cálculo difícil lá, que como algumas pessoas fazem, que pega o metro do tecido e corta, vê quantas calcinhas dá, vai pegar o valor que você pagou no tecido e dividir pela quantidade de calcinha. Ou seja, toda vez que você comprar um tecido, você vai ter que fazer esses cálculos para saber quanto você gastou ali. Não é preciso nada disso. Eu tenho um passo a passo ali que você vai fazer isso só uma vez. Você já vai saber por quanto custa a sua peça. Então é um método assim muito fácil de fazer, que qualquer pessoa consegue fazer. Nós temos alunas aí que aprendeu, comprou o curso num dia, no outro dia já sabia fazer a sua precificação com muita facilidade.
E a gente acompanha, a gente dá o suporte ali, qualquer dúvida a gente está ali explicando. O que eu não quero é que as pessoas passem por tudo que eu passei. Então a experiência que eu tive ali, que eu consegui aprender ali, desenvolvi para mim, eu estou passando aqui com 2 horas de estudo, você aprende. Coisas que eu levei tanto tempo para aprender, para desenvolver, para fazer da forma mais fácil, você vai ter acesso ali com 2 horas de estudo, vendo ali os vídeos, você vai ter acesso e vai conseguir fazer. E você, depois que aprendeu, nunca mais você esquece. Nunca mais você vai seguir o preço do outro. Nunca mais você vai ficar sem saber o que está dando errado ali na sua confecção. Nunca mais você vai ficar aquela pessoa que sem estratégia de vendas. Você nunca mais vai ficar aquela pessoa que o cliente chega para comprar uma grande quantidade e você não sabe quanto você pode vender ali, qual é o preço mínimo que você pode fazer, tendo um bom lucro. Que às vezes você pode perder até vendas. A pessoa chega na sua confecção, eu quero comprar essa quantidade grande aqui, você consegue me dar tanto de desconto? Aí se você não sabe precificar suas peças, você vai pensar assim, mas eu posso tomar prejuízo. Aí ou você vende e toma o prejuízo, se você não souber, ou você fica com medo de vender e falar, não, eu não posso vender não, porque senão eu vou ter prejuízo, eu não consigo fazer esse preço. E às vezes poderia ser um grande negócio para você. Às vezes é uma pessoa que vai ficar sempre comprando ali uma grande quantidade para revender, mas por essa falta de você não saber exatamente por quanto você pode fazer ali para aquela pessoa, você vai deixar de fazer um grande negócio. E a gente teve caso de alunos assim que quando fez a precificação ficou pasmada. Ficou pasmada porque ela estava seguindo o preço da concorrência e ela viu que ela podia vender ali por um preço muito atrativo e vender muito. E é isso que ela está fazendo agora. Ela que antes não estava vendendo ali quase nada, agora ela está vendendo muito e está faturando muito. Porque agora ela tem a visão de quanto que ela pode vender, quanto de desconto ela pode dar, quanto de lucro ela está tendo. Então uma coisa é a gente trabalhar no escuro, trabalhar às cegas ali sem saber direito onde está indo. E outra coisa é a gente saber exatamente o que a gente está fazendo. Quando você sabe exatamente o que você está fazendo, não tem como dar errado. Então eu tenho plena certeza que você precificando suas peças da forma certinha ali, não tem erro. E não é difícil, é muito fácil você fazer isso. O método que eu desenvolvi é ali muito fácil, passo a passo, certinho. É o seu dia a dia, é o que você vive aí na sua empresa. É o que você já faz. Você só vai calcular certinho ali, ter um planejamento, ter um controle, ter os dados certinho. E eu ensino tudo isso lá. Então precificar, eu posso dizer que é a melhor coisa do mundo. Então aqui a gente já está aqui para começar a fabricação da calcinha. Eu estou aqui na Overlock, que vai ser a primeira máquina que eu vou usar para montar essa calcinha. Aqui é muito importante você não confundir o lado avesso com o lado direito. Deixar um lado do avesso para fora. É preciso ter muito cuidado. Já cortei aqui o forrinho de malha. Sempre que a gente corta aqui, a gente deixa o lado direito para dentro, para não ter essa confusão. Então, se você corta lá uma peça só, igual essa aqui, deixa ela dobrar do lado direito para dentro, para você não ter que ficar olhando o fio do tecido, se está no lado certo. Já fica de um jeito bem prático para fazer. Então, aqui a primeira coisa que você vai fazer é passar uma costurinha aqui na Overlock, que vai ser o acabamento desse forrinho. Nessa parte menor, porque a parte maior vai ficar para baixo. Então eu passo aqui. Eu não sei se você sabe, bem aqui tem uma faquinha nessa máquina. Ou você vem aqui e corta a linha, ou você faz assim, levanta o calcador. Isso a pessoa já aprende a fazer assim, porque economiza fio, economiza linha. E fica uma peça com menos ponta de linha também aí, né, sobrando. Agora você vem aqui
O lado direito estava para dentro, né? A gente vai fazer assim, colocando aqui direito com direito, né? O lado direito das costas com o lado direito da frente. Coloca aqui certinho e coloca esse forrinho aqui. O forrinho tá um pouquinho passando. Você deixa um pouquinho para um lado e outro pouquinho para o outro lado. E vamos passar a costura aqui. Passou essa costura aqui, agora você vai acertar ela aqui certinha, né? Pra frente da calcinha. E vamos passar uma costura aqui no overlock. Você pode passar por esse lado aqui, eu gosto de passar esse lado aqui da malha pra cima, porque ela não estica, né? Quando o calcador pega. Ou você pode passar do outro lado, que você vai estar vendo, né? Como que tá cortando ali. Você vê onde você pode cortar, aliás. Mas para você passar essa costura aqui, para não ficar esticado, você vai costurar um pedaço, levantar o calcador. Vai costurando e levantando o calcador. Porque aí fica aquela costura assim, que o tecido fica esticado. Dá para você fazer, aqui você acerta direitinho, para ficar retinho. Para ficar aquela peça com qualidade. Se isso aqui ficar torto, já fica sem qualidade. Colocou lá, prendeu certinho. Vem, tá vendo que empurrou aqui um pouquinho o tecido? Porque o calcador vai empurrando o tecido. Se você vem com essa costura de lá até aqui, sem levantar o calcador, vai ficar aquela costura já torta, já. A calcinha já vai ficar feia. Levantou o calcador aqui, olha, já dá uma ajeitada. Olha aqui como que empurrou novamente. Então é preciso ir costurando e levantando o calcador. Se você não consegue fazer isso, você precisa costurar com essa malha para cima. E passando o dedo assim para ir sentindo ela. Então aqui a gente faz assim, porque aí vai colocar o viés lá e ele já tá certinho aqui. Agora a gente vai lá para a máquina de viés para passar o viés nas pernas. Então agora nós vamos passar elástico aqui, passar o viés nessas pernas, com cuidado para não ficar franzido. Essa máquina aqui, ela já vai passando o viés e cortando, é uma overlock adaptada. É a primeira máquina adaptada que eu comprei para passar viés, então ela já tá velhinha, mas a que eu mais gosto é ela. Nós já compramos uma interlock, que passa também, mas eu gosto mais dessa aqui, essa é overlock. Aqui você vai deixando o tecido, ela tá regulada, né? Que o tecido fica bem solto e não fica franzido aqui, olha. Quando chega nas curvinhas, ela costuma ficar um pouquinho mais esticada, mais precisa e tendo cuidado, manuseando assim, para ela não ficar esticada, nem franzida, nem esticada, ó. Ficar certinho. E quando chega aqui também, onde é o fundo, onde é o tecido duplo aqui, é bom dar uma firmadinha assim, para não ficar franzido. Porque onde o tecido é duplo, ela tende a ficar um pouquinho mais franzido. Aqui eu deixei sobrando uma pontinha aqui, para a hora que for pôr a lateral, ficar assim uma pontinha para você estar segurando ali e não precisar usar a pinça. Então agora nós vamos lá para colocar a lateral nela e a gente já volta para passar a cintura. Então aqui eu já terminei de passar, né, o viés aqui. Eu deixei sobrando essas pontinhas aqui para quando eu for colocar a lateral lá, eu segurar nela e facilitar para mim colocar a lateral e não precisar usar a pinça. E também porque eu tô fazendo uma calcinha só. Se fosse várias calcinhas, eu já emendaria uma na outra ali para ter o mínimo de desperdício possível. Aí eu ia deixar uma distância mais ou menos assim, uma da outra.
Mas como é só uma só, não tem como não deixar sobrando uma ponta maior, né? Agora a gente vai montar a lateral da calcinha. Agora aqui a gente vai colocar a etiqueta na calcinha. Você vai marcar o meio, né? Se fosse várias calcinhas, você já marcaria o meio já de todas elas ali junta. Antes de vir para a máquina, já vinha tudo marcado para agilizar a sua produção. Então, você vem aqui, coloca a etiqueta. É obrigatório ter a etiqueta na peça, porque se o metro for na sua confecção e você tiver a peça lá sem etiqueta, você vai pagar multa por isso. Precisa ter a etiqueta com o nome da confecção, com o CNPJ, com o tamanho aqui e com a composição do tecido. No caso dessa aqui, a gente tem até o forro 100% algodão, porque precisa ter o forro de algodão na calcinha. Agora ela já está aqui com a etiqueta, nós vamos colocar a lateral. Então, lá na nossa modelagem, a gente já viu lá que essa parte menor era para frente e essa parte maior era para as costas, né? Eu tô deixando aqui o direito pro lado de dentro para não confundir. Eu arrumei aqui para te explicar certinho como você vai fazer. Então essa parte mais larga vai ficar aqui nas costas e é interessante você fazer ela bem, toda embutida para não ficar aparecendo a costura, né? Porque vai dar muita qualidade na peça. E fica também uma peça confortável, que não vai ficar ali incomodando na pele, né? Então, você vai colocar aqui, essa parte mais larga aqui, segurou aqui, olha aqui, para que fica bom essa pontinha aqui, olha. Você já segura a pontinha aqui. Quando não tem essa pontinha, você vai pegar a pinça aqui e vai colocar a pinça aqui e firmar com a pinça. Mas como tem essa ponta, você só vem aqui. Olha, é interessante que você deixe essa ponta certinha aqui no final do tecido. E outra coisa também, que você faça essa costura de lá para cá e não daqui da cintura para lá. Porque se você for fazer essa costura daqui para lá, o calcador vai empurrando aqui e vai sobrar tecido lá. Então, você já foi com a pontinha, deu uma empurradinha para lá, prendeu lá com o calcador, aí pode soltar, segurar aqui e já ir passando a costura, cortando uma beiradinha do tecido, tendo a certeza que tá pegando os 3 tecidos, a parte das costas e dos 2 lados da lateral. Veio até aqui, agora vamos fazer a frente. Olha aqui, ficou embutida aqui o lado do avesso, ficou certinho. Aqui não ficou sobrando tecido, porque se você fizesse de cima para baixo, ia sobrar uma ponta aqui. Então aqui agora você vem na parte da frente, vamos embutir aqui também. Já tá cortado do tamanho certinho. Segurou aqui, né? Tá certinho aqui, não solta mais. Vem aqui, arruma certinho, dá uma esticadinha aqui na ponta do viés. Olha só, use todos os dedos. Arrumou aqui certinho, prendeu, solta lá e agora vai ajeitar aqui. Olha só. Costurou o outro lado, ficou certinho. Agora vamos fazer aqui a parte da frente. Essa parte menor aqui vai ser para frente. Então eu vou colocar ela aqui, né? Os 3 tecidos tá aqui junto, segurei. Segurei aqui. Arrumo certinho. Isso aqui, depois que você pega a habilidade, você faz rapidinho. Olha aqui, os 3 dedos, firmando o tecido, esticando aqui. Ajeitei lá, solto o calcador. E
vou passar costura. A outra parte das costas. Você vem aqui, segura a outra parte aqui, ajeitou. Eu deixei essa última parte aqui nas costas, porque aqui nas costas a gente vai deixar uma abertura que é para passar o viés. Então aqui você ajeitou lá, tá certinho aqui, segura aqui, firmou, aí você vem costurando até aqui, deixa um pedacinho aberto aqui para você passar o viés. Então passou toda a costura aqui, esse aqui é o lado do avesso. Olha como ficou uma calcinha com um acabamento maravilhoso. Isso aqui dá muita qualidade na peça, gente. Olha aqui a outra parte das costas. Não ficou nenhuma costura aparecendo. Isso aqui dá muito conforto na peça e dá muita qualidade, valoriza muito a peça. Então agora eu já tô aqui na máquina de viés, né? Vou passar o viés nela aqui. Se você for passar na overlock, passar o viés na galoneira, aí você passa uma costura na overlock aqui, onde tá esse tecido duplo antes, para depois você ir para a galoneira. Aqui eu já vou passar direto aqui, porque a minha ela já vai cortando. Ela já vai costurando e já vai cortando. Até aqui, quando eu coloquei a lateral, ficou sobrando uma beiradinha, mas como ela vai cortar, não tem problema. Com essa pequena abertura aqui, eu dobro aqui, para mim poder passar o viés. Tá olhando aqui para ver se não tá ficando franzido. Aqui, onde o tecido não é duplo, ele tende a ficar um pouquinho mais esticado. Então, você precisa ir controlando isso. Aqui, quando chega na etiqueta, eu costumo segurar em cima da etiqueta aqui, ó, no tecido, para me conduzir ela aqui, ó. Eu dou uma leve empurradinha para ela não ficar franzida no lugar da etiqueta. Então aqui eu já coloquei. Então aqui já tá toda com viés. E uma coisa muito importante, principalmente nessas calcinhas que tem elástico aqui na cintura, aqui no cós, é não deixar franzido aqui, porque quando a cliente for usar, essa costura pode arrebentar, principalmente porque tem umas clientes que elas usam um tamanho maior, mas insistem em comprar uma calcinha menor. Quando ela for vestir, esse elástico vai arrebentar e ela vai falar que o problema está na calcinha. E outra coisa também, eu vejo muitos modelos de calcinha que aqui na cintura é muito pequeno. A pessoa faz uma modelagem que as pernas ficam de um tamanho bom, mas aqui na cintura ela fica assim. Você olha, a cintura da calcinha tá assim, pequenininha. Essa modelagem com certeza não vai vestir bem. Ela vai ser aquela calcinha que vai ficar marcando na cintura, que vai ficar incomodando. Então é preciso ter cuidado. A pessoa nunca tem a parte de cima aqui do cós da calcinha menor do que as pernas. Então, na modelagem, é preciso ter cuidado para que fique aquela modelagem confortável e que veste bem. Então, é preciso ter cuidado tanto aqui na costura como na modelagem. Agora, já vamos finalizar já essa calcinha. É só passar uma costurinha ali no overlock e travetar esse pedacinho aqui. Então, vamos voltar para o overlock. Então agora aqui, para você fechar aqui, para ficar aquela costura bem bonitinha aqui, bem disfarçada, que quase não dá para ver, você vai fazer assim, olha.
Vem aqui, dobra o tecido bem no lugar da costura aqui, certinho. Dobrou lá, já segura aqui, apara com a tesoura o viés. O viés tá certinho, não solta ali daquela costura. Agora aqui nós vamos precisar usar a pinça. Segura aqui com a pinça, já com o elástico certinho, um em cima do outro. Deixa eu ver. Tá certinho aqui. Soltou. Olha aqui como ficou perfeita essa costura. Tá vendo? E olha o tamanhozinho do acabamento. Então, ficou aquela calcinha assim, toda embutida, só com esse pedacinho aqui. Agora, nós vamos lá na travete para travetar aqui e a calcinha tá pronta. Olha aqui. Aqui você pode ver que tá um pouquinho franzido, mas na gravação aí, ela parece mais franzida do que realmente tá. É a sombra da lâmpada, a sombra da luz que tá ali. Então, fica parecendo que tá. Mas aqui, ela tá no jeito aqui ideal. Não tá esticado, não tá franzido, não tá aquela calcinha com elástico embabadado, como a gente fala, e nem com elástico franzido. Agora, a gente vai ali para finalizar ela. Então, aqui agora na travete, vai ser só um travete aqui. Pronto. Terminou a nossa calcinha. Agora eu vou tirar essa ponta de linha aqui para me mostrar como que ficou essa calcinha. Ficou só com esse acabamentinho aqui, que não tem como fazer sem ele, mas aqui a parte de dentro ficou toda embutida, com uma qualidade muito boa. E a gente também não coloca laço nesse tipo de calcinha aqui, porque a cliente prefere sem o laço para não marcar na roupa. Então, não tem necessidade, uma calcinha dessa aqui, você colocar um laço aqui nela, ou colocar 2 laços aqui nela, que ela vai ficar marcando na roupa. E é uma calcinha também assim mais larga, né? Para usar no dia a dia, não tem nem necessidade de laço. E aqui também não tá aquele acabamento feio aqui, precisando de um laço para terminar a peça. Por isso que a gente coloca esse acabamento aqui atrás, porque é o lugar que a pessoa não vai prestar atenção quando for comprar. Quando ela for olhar a calcinha, ela vai olhar a parte da frente. Tá bonita? Ela não vai nem ficar olhando. E também ficou um acabamento muito bem feito aqui também, que parece que a costura é inteira, só aparece uma pequena emenda aqui no elástico, ficou muito boa. Então, quando você tem esses cuidados aí com o acabamento, com a costura também, é a qualidade da peça que conta. Fica uma peça sofisticada, uma peça simples do dia a dia, mas uma peça sofisticada. Então, tá aí a nossa calcinha, que você vai ter acesso agora a essa modelagem e vai vender muito aí na sua confecção, como a gente vende aqui também.